A gente já orou bastante, mas você que tem a sua Bíblia, pegue ela assim, pegue ela e feche os seus olhos. Se você não tem, pode ser Bíblia eletrônica, pode ser a Bíblia que você tiver. Segura ela em suas mãos, feche seus olhos assim comigo. Pai querido, nós apresentamos a Tua palavra nesta noite. Senhor, nós temos a certeza, Senhor, que ela não vai voltar vazia. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor e abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, o nosso entendimento, para receber, Senhor, a verdade, o caminho, Senhor, e a vida que o Senhor tem separado para nós. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa mente. Desde já nós repreendemos toda a distorção da palavra. Senhor, que não seja aqui o Bruno, Senhor, a dar a sua palavra, mas sim, Deus, o Teu Espírito Santo que vá como uma espada, Senhor, de dois gumes, Senhor, dividindo, Senhor, o corpo de alma e espírito, dividindo, Senhor, aquilo que realmente precisa ser mudado, aquilo que precisa ser edificado. Senhor, há poder na Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra e pedimos, Senhor, toma a direção nesta noite deste culto, nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua presença. Amém, amém, glória a Deus. Você que tem ela aí, vamos abrir então em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o versículo 69. Essa palavra mexeu muito comigo, assim, até mesmo antes de eu saber que eu iria dar a palavra. Na quarta-feira eu estava com um sentimento que era parecido com o que a gente vai ler aqui. Em Mateus 26, versículo 69, diz ali. É sobre Pedro. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu?" Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Primeira vez que ele negou. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, onde mostra que Jesus, ele não está preocupado com as nossas falhas, não está preocupado com realmente os nossos defeitos, mas ele nos escolheu da maneira que nós somos. Antes mesmo de Pedro pregar e negar a Jesus, Jesus já havia dito isso a ele, que ele iria negá-lo. Jesus já havia falado ali que ele, antes mesmo que o galo cantasse, 3 vezes ele o negaria, porque neste momento Jesus estava sendo preso pelos romanos, levado ao cativeiro, levado realmente para a cruz. Todos os discípulos o abandonaram para que se cumprisse a palavra. Ali, quando é ferido o pastor, todas as ovelhas serão dispersas, se perderão. Aqui no mesmo livro 26, Mateus capítulo 26, fala ali, quando Jesus disse a Pedro que ele o negaria, mas
talvez ele não entendeu essa palavra. No capítulo 26, versículo 31, diz ali: Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês na Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você vê a ousadia desse discípulo Pedro. Ele, diante dos 12, ele pode-se dizer que ele era o porta-voz de Jesus, dos discípulos, né? Ele era o porta-voz dos 12, porque ele era aquele cara ousado, ele era aquele cara estourado muitas vezes, como ele corta a orelha do soldado, ele retruca, ele é o cara que pula no mar quando vê Jesus, ele é o cara que realmente ousado, assim, ele tinha atitudes assim que todos queriam falar. Pedro pegava e falava assim na frente de todos. Mas Pedro chegou um momento, depois de ter falado tudo isso: mestre, jamais te negarei, jamais te deixarei, jamais eu vou te abandonar. O Senhor é tudo para mim, digamos, ele falando ali. E muitas vezes eu e você se encontramos nessa situação, sem saber o que virá pela frente. A gente declara: Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu, eu jamais vou, eu só quero a tua presença, Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor. E muitas vezes a gente não sabe as circunstâncias que vão tratar o nosso relacionamento com Deus. Jesus tem a maneira de moldar o nosso relacionamento comigo e com você. Com Pedro foi dessa maneira. Ele tratou o caráter e o que ele havia de melhor. Pedro, o caráter dele, o que havia de melhor nele era a ousadia, o ímpeto, e também o orgulho dele mesmo assim. Ele era um cara ousado, ele sabia que não, eu vou lá e faço, eu sou assim, eu sou. E Jesus precisou moer isso nele, neste momento, quando ele nega Jesus. Assim que um homem simples, analfabeto, agora cheio do Espírito Santo, depois, como eu falei para vocês no começo ali, o que essa palavra estava me tratando, antes mesmo de eu saber. Na quarta-feira a gente sempre tem oração lá na igreja, assim, ministério. Eu cheguei na igreja assim para orar e estava naquele momento: Jesus, eu quero a tua presença, mas eu gostaria de te ver. Não sei se você já teve isso: Senhor, eu não te vejo, eu quero te ver, eu quero te tocar. Jesus, eu quero te abraçar. Jesus, eu quero, sei lá, sentir alguma coisa diferente hoje. Acordei na oração, daí até no estádio cheguei lá, daí abracei uma cruz lá da igreja, do altar da igreja. Eu falei: vou abraçar essa cruz aqui. E sabe que vem uma presença maravilhosa do Espírito Santo. E continuamos a orar ali naquele momento. E o Espírito Santo falava para mim ali: busca a minha face. Eu estou contigo. Como que você quer a minha presença? Tipo, naquele momento eu estava realmente incrédulo ali, pensando assim: Senhor, será? Duvidando, parecia, de Jesus, porque eu queria um abraço dele. E naquele momento eu comecei a falar com o Espírito Santo, e ele falou: eu estou contigo desde o princípio, eu caminho com você, eu não vou te deixar, né? Digamos ali, aprendei de mim. Naquele momento, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, Jesus falou. Então eu fico pensando: como que eu vou aprender do Senhor se eu não estou te vendo, Jesus? Se eu não estou, como os discípulos te viram, caminharam contigo durante muito tempo e ainda assim o negaram. Quanto mais eu, que sou falha, assim. Então
o Espírito Santo falou, você não tem desculpa. Eu deixei o meu Espírito para você. Eu deixei o meu Espírito para te edificar. Eu deixei o Consolador, aquele que te ensina, aquele que não te deixará faltar palavras. Ele deixou realmente para mim e para você. Então, quando você se sentir fraco, quando você se sentir assim como Pedro, eu imagino Pedro, Jesus olhar para ele, as pessoas, Jesus está passando assim, carregado, e chega a mulher assim, chega para, ei, você conhece Jesus? E Pedro, não conheço. E Jesus passou ali, tipo, o amor da vida dele acabou de negar uma vez. Daqui a pouco chega outra pessoa, ei, eu sei que você é parecido com aquele cara de Nazaré lá, você fala como ele, tua fala te denuncia, você é de Jesus, sim. Daí ele, não conheço Jesus, eu não sei quem que é esse cara, nunca vi, digamos assim. Mas imagine essas palavras como foram como flecha no coração dele. Imagine você falar para a pessoa que você mais ama, não, eu não te amo. Você já ouviu de alguém que você gosta? Não, eu não gosto de você. Ou já teve uma decepção a ponto de você se frustrar, nossa, realmente eu perdi a confiança nessa pessoa. Um amigo seu, você chegou e falou, nossa, eu não confio mais nessa pessoa, ele me traiu, digamos assim. Mas nesse caso, Pedro era a pessoa que estava se sentindo ter traído a Jesus pela segunda vez. E realmente ele negou o Senhor Jesus pela segunda vez. E na terceira vez, eles chegam e falam ali, e você não é aquele cara lá que andava com Jesus? Daí ele não só nega, como também fica revoltado com as pessoas e começa a falar duramente com elas ali, digamos até mesmo a falar coisas que não edificavam ali. Ali no versículo 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí eles começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Não só ele negou a Jesus, como ele também jurou, não, eu não conheço ele, eu juro. Então, qual circunstância vai acontecer na sua vida que possa gerar que você negue ao Senhor Jesus? Pare e pensa, talvez em algum momento nessa tua caminhada chegaram pessoas e você explodiu com ela e depois você teve que voltar atrás e pedir perdão, ou até mesmo nesse momento aqui ele falava do jeito de Jesus. Então, será que você fala como Jesus, como um discípulo de Jesus? Analisa no seu relacionamento, aonde você vai, você fala como ele, as pessoas veem Jesus na sua vida? Jesus sabia que ele iria negar, mas se Pedro tivesse ouvido ali essa palavra, ouvido o mestre realmente ali, ouvido a ele que Pedro, certamente hoje mesmo você me negará 3 vezes, ele saberia que não, eu vou negar, mas o mestre falou que ao 3º dia ele ressuscitará e estará indo para Galileia lá, então ele vai ressuscitar. Mas muitas vezes a gente só ouve aquilo que realmente nos faz bem, aquilo que realmente naquele momento está servindo. Jesus falou de algo futuro. Então, Pedro fracassa em Mateus. Não ter que enfrentar um fracasso pessoal. Nós temos que enfrentar, todo mundo tem um fracasso, um momento de dificuldade, todo mundo tem um momento onde parece que tudo acabou, que está destruído, que nada mais vai dar certo. Nos momentos difíceis é onde realmente nós mostramos o nosso caráter, não é mesmo? Para pensar, não é onde você é confrontado, onde você vai ser aquela fraqueza. Não, eu sou bom em tudo, mas não mexe na minha ferida que daí você vai tomar patada. Só que com Jesus não é assim. Jesus vai, se você pedir paciência, ele certamente ele
Ele vai te dar uma oportunidade para você adquirir essa paciência. Nos momentos de... Não adianta você dizer que é de Jesus e conhecer a Jesus somente como talvez você conhece as pessoas, vou trazer para a realidade de agora, através do Instagram, muitas vezes a gente conhece as pessoas somente aqueles momentos bons, somente aquilo que está postado lá no status, somente aquilo que está postado no Instagram. As pessoas, nunca vejo assim, nossa, bateram meu carro, furou meu pneu aqui, galera, do carro, assim, nunca vejo as pessoas fazem, galera, aqui, minha conta está atrasada, aí, Não, ninguém faz isso no seu status, pelo contrário, você coloca lá, viajando, você declarando coisas boas lá. E Pedro conhecia somente aquelas caminhadas com Jesus. Ele foi trilhando e vendo os milagres, vendo Jesus naquele momento. Ele não conhecia Jesus após a sua ressurreição. Ele não conhecia o Jesus que venceu a morte, que ressuscitou para nos dar vida. Ele não conhecia ainda esse Jesus, por mais que ele caminhava com Jesus ali, vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo ali, ele não estava fundo realmente naquela palavra de Jesus, em que Jesus falou, eu vou morrer para que todos aqueles que creem em mim tenham vida. É necessário que eu morra. Mas Pedro chegou e falou, não, mestre, jamais te deixarei que o Senhor morra. Não faça isso. E, ao mesmo tempo que Pedro foi usado por Deus, houve esclarecimento de Deus, ele também foi repreendido por Jesus neste momento que ele falou, não, mestre, não morra por nós, digamos ali. Estava tentando impedir o tratar de Deus na nossa vida. Então assim como Pedro, a gente muitas vezes, naquele momento, certas vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, daí vem alguém e fala alguma coisa, já sai o crente de você. Então assim, o Espírito Santo que vem sobre Pedro, que vem aqui nesta noite, eu tenho certeza que ele vai nos fazer permanecermos firmes do começo ao fim. Pedro, ele não foi somente esse homem que negou a Jesus, ele foi um homem que realmente soube aproveitar as oportunidades. Outro que negou a Jesus um pouquinho antes de Pedro foi Judas, não é mesmo? Judas chegou e beijou Jesus, declarou quem era Jesus para que ele fosse morto, mas Judas se enforcou. E Pedro não, Pedro foi vivificado, porque ele reconheceu as suas falhas. Pedro pegou e realmente aproveitou uma oportunidade onde Jesus já chegou a ele. Eu acredito que se Judas tivesse esperado até o terceiro dia, ele teria sido perdoado. Então, em João, vamos ver lá em João, olha como passa rápido, João capítulo 21, João capítulo 21, versículo 15, aqui nesse capítulo Jesus já havia sido crucificado, e ele aparece para os seus discípulos lá na beira do mar, após aquele milagre da multiplicação da pesca lá, onde os discípulos não pescam a noite toda, e Jesus chega na beira do mar e diz lá, ei, lance a rede do lado direito ali, e ali eles saem com uma pesca maravilhosa, digamos. E o João, seu discípulo amado, reconhece, ei, não é lá o mestre, olha lá, deve ser Jesus. E Pedro olha para dentro de si, será que é? Se for, eu vou pular. Ele imagine a angústia que ele estava, 3 dias com toda aquela dor, com todo aquele medo, com toda ter mentido para a pessoa amada da sua vida. Ele estava depressivo, digamos. Imagine 3 dias e ele já pegou e pulou do mar lá, não esperou os outros, se for o mestre, pulou dentro do mar, estavam perto ali, nadou, entrou, chegou na areia ali, era Jesus, para a glória dele, era Jesus. E Jesus não estava só esperando ele de mão vazia, Jesus estava esperando ele com peixe e pão. Isso que eu estou falando está um
poucos versículos antes do versículo 15. Daí Jesus já estava assando um peixe ali. E naquele momento, Jesus chega e fala para ele, no capítulo 21, versículo 15. Depois que comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus disse-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Na primeira vez ele diz ali: Simão, você me ama? Cuide dos meus cordeiros. Depois ele diz: Então cuide das minhas ovelhas, se você me ama. E pela terceira vez ele lhe diz: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, Jesus está falando isso para que realmente ele fosse curado pelas 3 vezes que ele negou a ele. Jesus tinha uma solução para a vida dele. Jesus tinha a saída, mas não era necessário somente ele receber o perdão, mas ele reconheceu o seu amor com uma atitude diante de Jesus. Jesus chega e fala: Então, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos, digamos ali, apacenta aqueles novos crentes que se chegarão diante de você, apacenta aquele que não sabe ler, aquele que mendiga na rua, apacenta aquele, não olha, digamos, Jesus está falando, não olha para a aparência do homem que eu colocar no seu caminho, pelo contrário, manifesta a minha presença na sua vida. Jesus está falando, não deixa o Espírito Santo sem utilidade na sua vida. Apacenta os meus cordeirinhos, as crianças, aqueles que estão iniciando na fé, apacenta eles. Também apacenta as minhas ovelhas, aqueles a quem já estão numa caminhada, aqueles a quem talvez aprenderam os rituais naquela época, eram pessoas que já conheciam princípios da Torá, da lei e tudo, mas Jesus veio para mudar realmente, para mudar a visão da lei ali, para realmente aplicar o poder do Espírito Santo ali, através da manifestação de Jesus. O Espírito Santo foi na vida de Pedro. Então, Pedro aproveitou essa oportunidade. Deus vai criar oportunidades para que você retorne ao seu primeiro amor. Você crê nisso? Você crê? Você deseja voltar ao seu primeiro amor? Eu pergunto assim, você quer voltar ao primeiro amor? Como eu falei nesta quarta-feira, eu estava falando para Jesus, eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu não quero continuar somente tocando no seu altar, ou somente dando uma palavra. Eu quero sentir a tua presença na minha casa, eu quero estar na rua ali e não perder uma oportunidade quando uma pessoa passar. Eu quero realmente, quando eu abrir a tua palavra, eu quero ouvir a sua voz ali. Então assim, faça isso com o Espírito Santo, tenha essa experiência ali. E com certeza eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito aquela oração lá nessa quarta-feira ali. Então, Deus sempre vai preparar uma oportunidade para você retomar o seu primeiro amor. Aproveite assim. Pedro se sentiu perdoado. Ele se sentiu renovado. O tema dessa palavra é: acredite em você. Você acredita em você mesmo? Você pode olhar para a pessoa que está do lado, diga assim, eu acredito em você. Diga assim, olha pelo olho dela assim, diga, eu acredito em você. Eu acredito. Fala assim, eu acredito em mim também. Eu acredito em mim. Porque não é errado você acreditar naquilo que Deus falou que você tem capacidade. Pedro
se Pedro não acreditasse, ele sendo um pescador, como a cultura lá, talvez ele não era uma pessoa letrada. Então Pedro acreditou no chamado de Jesus e falou: eu te resgatarei, você não será mais pescador ali, mas você será pescador de almas, você vai ser pescador e vai ganhar multidões. E Pedro acreditou naquilo, logo largou as redes e foi seguir Jesus. Então assim, o que Jesus falou para você, acredite que você vai chegar lá. Acredite que você vai cumprir aquilo que Jesus falou para você. Amém? Você crê que, meu Deus, Jesus vai te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer para Ele. Você não está sozinho. Pedro venceu os seus medos. Em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 41. Atos 2 é a vinda do Espírito Santo no momento de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre aquela congregação com poder e autoridade. Muitos começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar em línguas naquela região, línguas de fogo. Todos reconheceram e começaram a falar: nossa, como que pode? Será que eles estão bêbados dessa hora da manhã? Não, realmente era a manifestação do Espírito Santo. Então, após ali, continuando, Pedro cheio do Espírito Santo já, ele chegou e falou no versículo 14, Atos capítulo 2, 14, ali tem a pregação de Pedro, onde ele declara tudo aquilo que ele aprendeu com o mestre. Mas a gente já vai lá para o versículo 41, onde realmente a colheita do Espírito Santo ali. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele momento. Na pregação de Pedro, então, aquele homem que era duro, aquele homem que negou a ele, aquele homem que cortou a orelha do outro, que fez tantas coisas erradas, naquele momento, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele declarou a palavra: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus a vocês. E aquelas pessoas se maravilharam com tamanha sabedoria, e não viram mais aquele homem inculto, mas viram a presença de Deus na vida dele. Eles olharam: ué, mas não é aquele pescador? Não era aquele pescador, era aquele pescador, mas era um homem renovado, um homem novo, que acreditava no chamado dele. Então assim, aquelas 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus na sua primeira pregação. Amém? Glória a Deus. Você crê que quando você ouvir e acreditar que o Espírito Santo é contigo, se uma pessoa chegar: como que eu faço para aceitar Jesus? E naquele momento talvez: nossa, como você fica aí, será que eu sou? Não, vamos orar aqui então, já abraça ela ali, ora com ela, faz o teu jeito mesmo, declara ali: ó, eu me arrependo dos meus pecados. Declara a sua verdade naquilo que você crê. Não importa o jeito, talvez você ache: eu não sei tantas coisas, mas mostra realmente aquilo que você sabe. Pedro falou: arrependei-vos para ser chegado no reino dos céus a vocês. Essa palavra é dura, eu tenho certeza. Se você chegar para um parente seu e falar: arrependa, meu irmão, arrependa, pois está chegando o reino dos céus nessa terra. Tem muitos se chegando diante de mim, muitos amigos meus, muitos discípulos que hoje já não estão caminhando, chegam para mim e falam: ô Bruno, acho que está chegando a hora de eu voltar para a igreja, né? Porque, nossa, não está fácil, né? A pandemia, é gafanhoto, é crise. Então, será que Jesus está voltando? É a hora? Então, essa pandemia veio para declarar, veio para você ter a oportunidade de falar para um familiar teu: cara, arrependa, meu. Você não sabe o dia de amanhã, pois é chegado no reino dos céus a você. Jesus está na minha vida, vamos junto comigo para o céu. Né? Você não deixa um familiar teu se perder, não deixa um amigo seu se perder. Eu falo para você: usa do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não aceito que meu irmão se perca. Eu não aceito que minha família, toda a minha família não seja salva.
Eu quero que toda a minha família, se você quer que a tua família seja salva, acredite naquilo que Deus colocou em suas mãos, que é esta palavra, que é a verdade da vida eterna. Se Jesus não tivesse resgatado Pedro, talvez aquelas 3.000 almas não teriam sido alcançadas. E se Jesus não tivesse te alcançado, quantas pessoas não seriam transformadas? Talvez ainda você não conseguiu alcançar esse número de pessoas. Mas faça um desafio para você mesmo. Tenha 3 Natanaéis, tenha 3 nomes de oração que você possa estar orando. Não desista das pessoas, assim como alguém não desistiu de você. Essa palavra nesta noite, acredite. O mundo diz ali, se você não acreditar em você mesmo, ninguém acredita. Não, mas aqui na igreja é diferente. Se você não acreditar em você, existe um pastor, existe uma liderança, existem obreiros que acreditam em você. Que estão aqui para te dar uma palavra, estão aqui para te ajudar em oração, para te ajudar a vencer um vício, vencer seja o que for. Satanás não tem poder contra o nome de Jesus, amém? Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Se você puder, feche seus olhos. Passei um pouco do horário aqui. Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor Jesus. Vou passar um pouquinho só. Então, nesta noite, eu creio que o Espírito Santo falou algo em seu coração. Talvez, se Jesus aparecesse aqui nesta noite, o que você pediria perdão para Ele? Qual situação você pediria? Senhor, eu te neguei naquele momento. Senhor, ainda que os outros não viram, o Senhor viu aquele momento que eu neguei o Senhor, Pai. O Senhor estava comigo, Senhor, perdoa neste momento, Pai. O Senhor quer sarar uma ferida em você nesta noite. A palavra diz, aquele que diz que nunca cometeu pecado se faz pecador. Então, peça para Ele, Senhor, me revela aquilo que tem impedido de sentir a Tua presença. Revela, Senhor, aquilo que realmente precisa ser mudado em mim, Espírito Santo. Não deixa, Senhor, eu sair daqui desta noite, Pai, da mesma maneira. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti novamente, tá? Pai, assim como Pedro, Deus, ele foi perdoado e cresceu uma paixão a ponto dele dar toda a sua vida a Jesus para cumprir a propósito dele. Eu quero nesta noite, Senhor, queima, meu Pai, no coração de cada um nesta noite, Pai. Queima, Senhor, com uma paixão, Senhor, que realmente supere, Deus, a nossa vontade. Tu és santo, Deus. Se você que deseja aceitar o Senhor Jesus como teu suficiente e Senhor e Salvador nesta noite, nunca fez isso em público, eu faço um convite a você nesta noite. Levante as suas mãos a Ele, que uma pessoa irá orar por você. Deseja aceitá-lo como seu Senhor. Você também que, talvez assim como Pedro, naquele momento em que estava afastado de Jesus,
se sentia desprezado, se sentia longe, já não mais sentia a presença de Jesus, eu vou fazer uma oração por você nessa noite, de arrependimento e conciliação com o Senhor. Deseja reaceitar, deseja renovar os seus votos com Ele. Levante as suas mãos também. Aleluia, Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença nesta noite. Senhor, eu creio, Senhor, que essa palavra ela não voltará vazia, mas, Senhor, ela continuará queimando nos corações durante essa semana. Deus, não deixa, meu Pai, que percamos a oportunidade de anunciar a Tua verdade, Pai, de anunciar a salvação, Deus, para um ente querido, para um amigo, seja para quem for, meu Pai. Dá-nos ousadia, assim como Pedro tinha, Pai. Dá-nos a manifestação do Teu Espírito Santo, que as pessoas ao chegarem perto de Pedro eram curadas, que assim seja também através das nossas vidas, Pai, que quando as pessoas se chegarem perto de nós, Senhor, reconheçam que nós somos de Cristo, Pai, falamos como Ele, manifestamos, Senhor, a presença do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um aqui nesta noite. Cada um, meu Pai, volte para a sua casa cheia do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aí. Glória a Deus.